A primeira coisa que você precisa entender sobre minha vida é que eu sempre fui boa em esconder a dor, a raiva, os medos, os fantasmas do passado. Eu aprendi a sorrir para o mundo, a ser a mulher forte, a mãe exemplar, a esposa dedicada, mas dentro de mim as coisas estavam despedaçadas. A cada dia eu me levantava com a sensação de que algo estava se despedaçando mais. E eu só fingia que estava tudo bem, mas naquele dia eu não consegui mais fingir. Eu estava na cozinha lavando os pratos como de costume, o som da água caindo sobre a porcelana parecia me acalmar, me trazer algum tipo de alívio temporário. Eu olhava pela janela, sentindo o peso dos anos em meus ombros. A vida nunca foi fácil. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, mas com o coração quebrado. Ela me dizia que eu deveria ser diferente, que eu deveria viver de forma diferente. Mas o que ela não sabia era que ao me pedir para ser diferente, ela também estava me forçando a esconder minha própria dor. Eu não sabia como, mas eu tinha que ser forte, tinha que ser melhor. Mas a pergunta que me rondava sempre foi: melhor para quem? Enquanto enxugava as mãos, percebi que a casa estava mais quieta do que o normal. Os sons da vida cotidiana haviam desaparecido. Meu filho, aquele garoto que eu amava mais do que tudo, estava na escola. Meu marido, com sua rotina distante e sua ausência emocional, tinha saído para o trabalho. Era só eu, a cozinha e o vazio. Mas, naquela tarde, o vazio não era o único que me observava. A campainha tocou, eu sabia quem era. Não precisava perguntar, mas eu ainda assim me aproximei da porta com uma hesitação estranha. A última vez que ele esteve aqui, as palavras dele ficaram gravadas em minha mente como uma maldição. Eu sabia que a visita dele nunca significava algo bom. E naquele momento, o pressentimento de que algo havia mudado dentro de mim era mais forte do que qualquer outro. O coração batia acelerado, não mais pelo medo, mas pela inevitabilidade de tudo. Eu não poderia mais fugir. Quando abri a porta, ele estava ali, o meu irmão. Aquele homem que em todos esses anos sempre foi meu reflexo distorcido. Ele tinha o mesmo olhar, os mesmos traços, mas uma dor diferente. Ele sorriu para mim, mas o sorriso dele não me enganou. Ele sabia o que eu sabia. Nós dois estávamos à beira de um precipício que não poderíamos voltar atrás. Eu não deveria ter vindo. Ele começou, sem mim mesmo tentar suavizar as palavras. Mas preciso que você me ouça. Eu não disse nada. Não consegui. Eu senti a pressão nas minhas têmporas, a ansiedade subindo, o medo de ouvir o que ele tinha a dizer. Ele sempre soubera como mexer nas feridas que eu pensava estarem cicatrizadas. Meu irmão, ele sempre soubera, então ele disse: eu encontrei ela. A frase dele foi um golpe silencioso, mas devastador. Eu não precisava perguntar quem ele queria dizer. Sabia exatamente de quem ele falava. A minha mãe, a mulher que me moldou, que me ensinou a ser quem eu sou, que me empurrou para um futuro sem saber que sua própria dor acabaria me devorando também. Ela está viva, ele continuou, com uma expressão difícil de ler, mas na verdade isso não importava. Que ele não disse estava escrito no seu rosto, tudo o que eu sabia sobre minha mãe estava prestes a desmoronar. Eu não consegui reagir de imediato, fiquei ali, parada, tentando processar as palavras. Elas eram uma traição silenciosa a tudo o que eu acreditava. Minha mãe havia morrido. Eu soubera disso, sempre soubera, mas e se fosse mentira? E se tudo o que eu acreditava fosse uma construção que minha mente precisou fazer para lidar com a perda? A tensão entre nós dois cresceu, o silêncio era palpável, eu não conseguia mais respirar. Ele me olhou por mais alguns segundos antes de dar um passo para trás. Não venha atrás de mim, por favor, ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. E foi assim que ele se foi, sem mais explicações, deixando um vazio ainda maior dentro de mim. Como se sua visita tivesse sido apenas o último empurrão para algo que estava prestes a acontecer. Ele não sabia, mas naquele momento ele não era mais meu irmão. Ele era um mensageiro de uma verdade que eu não queria aceitar, mas que já estava dentro de mim. Fiquei ali sozinha, sentindo o peso da verdade esmagar tudo o que eu já soubera, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse sido retirada e eu não soubesse mais onde estava o resto da imagem. O resto da tarde foi silencioso,
mas dentro de mim o turbilhão de emoções não parava. A cada segundo que passava, mais perguntas surgiam. Minha mente, agora um campo de batalha, tentava organizar o caos, mas era impossível. Eu não sabia se deveria procurar a minha mãe ou se deveria manter esse segredo enterrado, como tantas outras coisas que eu sempre havia escondido. Eu sabia que a história que eu acreditava ser minha vida estava prestes a ser completamente reescrita e tudo o que eu podia fazer era esperar, e eu sabia, o pior ainda estava por vir. O tempo passou, mas a sensação de inquietação que tomava conta de mim não aliviava. Eu sabia que o que meu irmão havia dito era apenas o começo. Algo dentro de mim me dizia que a verdade, a verdadeira verdade, estava bem mais próxima do que eu gostaria, mas como sempre eu preferia adiar. Adiar o inevitável. O medo da dor era maior do que o desejo de entender. No entanto, minha vida começou a se mover de forma mais pesada, como se todas as peças que haviam sido cuidadosamente encaixadas começassem a se soltar. Tudo ao meu redor parecia desmoronar, e uma parte de mim, aquela que sempre foi a mais racional, sabia que não poderia mais evitar. Eu tinha que saber. Eu precisava saber o que havia realmente acontecido com minha mãe, porque ela me deixou, e se aquilo tudo estava realmente acontecendo ou se era apenas mais uma mentira para me manter à margem da realidade. Então tomei a decisão que me consumiria. Naquele dia, algo dentro de mim estourou e eu não pude mais continuar esperando. Não poderia viver com esse peso na alma, com essa incerteza que me corroria por dentro. Eu tinha que encontrar minha mãe, não importava onde ela estivesse ou o que tivesse acontecido com ela. Eu tinha que descobrir por mim mesma qual era o buraco que ela havia deixado em minha vida. A dor de viver sem respostas já não era mais suportável. Eu me levantei e fui até o quarto do meu filho. Ele estava sentado na cama, com os fones de ouvido, imerso em sua própria realidade. Ele tinha se tornado uma ilha, assim como eu, mas talvez com menos coragem para admitir. Não sei porquê, mas fui até ele e coloquei a mão em seu ombro. Ele olhou para mim como se percebesse a tensão no meu rosto. Eu vou sair hoje, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu preciso fazer algo. Ele me olhou, seu olhar distante, mas entendi que ele sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos intuía. Ele não perguntou mais nada. Em vez disso, me abraçou sem palavras, mas com uma compreensão que eu não esperava. Ele sabia que eu tinha que fazer isso, porque se não fizesse, ele também sentiria o vazio. Era como se o peso da ausência de minha mãe tivesse tocado cada um de nós. E só agora, muito tempo depois, eu começava a ver os reflexos disso no meu próprio filho. Eu peguei minha bolsa e saí pela porta sem olhar para trás. A cidade estava mais fria do que de costume, e a escuridão da noite parecia mais profunda. Eu não sabia para onde estava indo, nem o que iria encontrar, mas o que realmente importava naquele momento era que eu estava indo em busca de respostas. Estava indo em busca de algo que havia sido tirado de mim sem explicação. Andei por... Minha mente estava em turbilhão, as lembranças da minha infância, da minha mãe, de tudo que ela me ensinou, tudo aquilo que ela tentou me dar e ao mesmo tempo aquilo que ela nunca conseguiu me oferecer. O vazio entre nós nunca foi preenchido e agora, diante de tudo, não sabia mais se queria respostas ou se preferia continuar vivendo na ilusão de que o passado era melhor do que realmente foi. Eu cheguei até a casa de uma velha amiga de minha mãe, uma mulher que eu sabia que guardava muitos segredos, uma mulher que sempre esteve por perto, mas que raramente se abria. Quando ela me viu, o olhar dela revelou mais do que qualquer palavra. Ela sabia o que eu estava ali para perguntar. Ela sabia, mas não podia me dar as respostas que eu procurava. Você não deveria estar aqui, ela disse com a voz grave e temerosa. Ela está viva? Perguntei antes que qualquer outra palavra pudesse sair de sua boca. Sabia que não havia mais espaço para rodeios, para suposições. Eu precisava de uma resposta. Ela hesitou. Eu podia ver que ela estava lutando consigo mesma. Eu também sabia que se ela dissesse a verdade, não haveria mais volta. O caminho que eu escolhi agora estava indo para um lugar sem retorno. Ela olhou para o chão, suas mãos trêmulas. Finalmente ela levantou os olhos e com um suspiro profundo falou, as palavras escapando de seus lábios como se fossem veneno. Ela nunca foi a pessoa que você pensou que fosse. As palavras dela foram como um soco no estômago. Não porque eu não esperasse algo assim, mas porque, de alguma forma, eu sabia que a verdade sobre minha mãe não seria algo simples de se aceitar. A dor da revelação estava apenas começando. Ela não estava perdida, ela foi embora por escolha dela. Ela pausou e me observou. E você precisa saber o que realmente aconteceu para entender por que ela fez isso. Então ela me contou. E as palavras dela queimaram mais do que eu esperava. Minha mãe, a mulher que sempre imaginei como forte e imbatível, a mulher que me criou com tanto amor e cuidado,
havia se afastado de tudo e todos por um motivo que eu jamais conseguiria imaginar, mas o mais doloroso não foi o que ela fez. O mais doloroso foi o que ela me deixou, sem nada, sem explicações, sem palavras. Eu fui deixada sozinha em um mundo cheio de mentiras, uma sombra de algo que nunca existiu. Ela se foi por mim, e agora eu teria que lidar com as consequências de... As palavras da minha mãe, aquelas que nunca ouvi, pesaram mais do que eu poderia suportar. Ela se foi por mim. A revelação foi como uma lâmina afiada, cortando o que restava da minha sanidade. Eu não sabia como reagir. O mundo parecia se desfazer ao meu redor, e a sensação de ser abandonada não era apenas física, mas algo profundo, algo que vinha de dentro. Eu havia sido uma criança perdida, sem saber que, na verdade, minha mãe estava tão perdida quanto eu. Pior, ela fez questão de me deixar naquele vazio. Quando saí da casa daquela mulher, eu estava diferente. Algo havia mudado dentro de mim. Eu já não era mais a mesma. A dor era mais do que eu podia suportar, mas algo dentro de mim, uma força que eu mal reconhecia, me impulsionava a seguir. Eu sabia que a história que ela me contara não era o fim. Não poderia ser. Eu não estava preparada para aceitar a ideia de que minha mãe havia escolhido me abandonar, não com a justificativa dela, não com a história dela. E foi assim que, sem saber ao certo o que estava fazendo, decidi que tinha que ir atrás dela. O que mais eu poderia fazer? Eu já não tinha mais a proteção do que eu acreditava ser a verdade. Aquela que minha mãe e eu compartilhávamos, a verdade que eu construí com base em tudo que ela me ensinara. Mas ao que parecia, essa verdade estava sendo constantemente reescrita, como se nossa história tivesse sido uma mentira do início ao fim. Eu tomei o carro e segui para o único lugar que me restava, o lugar onde minha mãe havia se refugiado antes de desaparecer para sempre. Mas à medida que dirigia, uma sensação crescente de desespero tomava conta de mim. E mais uma vez me vi na dúvida. O que exatamente eu procurava? Ela de fato estaria lá ou minha busca era apenas uma tentativa desesperada de encontrar uma explicação que nunca seria suficiente? Ao chegar, me vi diante de um lugar que nunca imaginei que veria novamente. Era uma pequena cabana no meio do nada, escondida entre as árvores, como se quisesse se manter fora do alcance do mundo. Uma parte de mim queria simplesmente ir embora, voltar para minha casa, para minha vida, para minha família, e exercer tudo o que havia descoberto. Mas uma força me impelia a continuar, a não desistir. O que eu encontraria ali, não sabia. Mas o medo, aquele medo incontrolável de encontrar algo que mudasse ainda mais a minha percepção sobre a minha mãe, sobre mim mesma, me paralisava. Quando entrei na cabana, a atmosfera estava carregada de uma melancolia profunda. Tudo estava como se ninguém tivesse tocado aquele lugar em anos. Um odor de madeira envelhecida e poeira tomava o ar, e a penumbra das cortinas pesadas parecia esconder segredos que eu não estava pronta para desvendar. Eu caminhava de forma lenta, os passos ecoando no chão de madeira velha. Havia um cheiro de café no ar, mas eu sabia que era impossível. Estava sozinho ali, mas o silêncio parecia preenchido por presenças que não podiam ser vistas. Cada objeto, cada móvel parecia estar guardando uma história, e uma parte de mim queria deixar tudo para trás. Mas em algum lugar dentro de mim, algo me dizia que se eu não olhasse, se eu não procurasse, eu nunca entenderia. Foi então que meus olhos caíram sobre uma mesa pequena coberta por papéis, documentos, cartas, fotografias, tudo cuidadosamente empilhado, como se minha mãe tivesse preparado tudo para mim, mas de uma maneira que eu nunca esperaria. Era como se ela soubesse que eu viria um dia que, de alguma forma, ela me deixaria pistas para me ajudar a entender, ou talvez para me afastar ainda mais da verdade. Eu comecei a folhear os papéis. Cada página me parecia mais uma tentativa de me afastar de algo que eu não queria entender. Fotos antigas da minha mãe, algumas de um tempo antes de eu nascer, imagens dela com um homem que eu não reconhecia, fotos de uma vida que eu não sabia que ela teve. Tudo parecia tão distante, tão fora de lugar, como se tudo o que eu soubera sobre minha mãe fosse uma mentira construída ao longo dos anos.
mas então entre as páginas encontrei algo que me fez parar. Uma carta escrita à mão que estava virada para baixo, como se estivesse esperando para ser descoberta. O envelope estava amassado como se tivesse sido guardado e reaberto inúmeras vezes. Com as mãos trêmulas, abri a carta. E ao ler aquelas palavras eu percebi que tudo o que eu sabia estava prestes a mudar para sempre. Minha filha, se você estiver lendo isso, significa que a busca pela verdade te trouxe até aqui. Eu sabia que isso aconteceria um dia, e você tem o direito de saber o que realmente aconteceu. Mas saiba, minha querida, que a verdade pode ser mais difícil de aceitar do que a mentira. O que você descobrir aqui não será fácil, mas é a única coisa que posso te deixar. Me perdoe por ter feito você sofrer, por ter te deixado sem resposta, mas a minha decisão foi necessária para que você possa ser livre. As palavras dela se perderam em um mar de emoções e a dor se misturou com a sensação de desamparo. Eu sabia que tinha chegado no limite da minha jornada. Agora não havia mais volta. A verdade estava ali, pronta para me engolir, para me destruir, mas também para me libertar. E naquele momento uma única pergunta surgiu em minha mente: seria possível reconstruir tudo o que eu acreditava? Eu havia encontrado a carta. O que ela dizia, as palavras que minha mãe deixou eram como uma bomba prestes a explodir em meu peito. Eu estava sozinha naquela cabana com a carta em mãos e o peso daquelas palavras parecia me arrastar para o fundo de um abismo do qual eu não sabia se conseguiria sair. A dor era imensa, mas ao mesmo tempo havia algo ali que me dava um mínimo de esperança. A verdade era a chave que eu tanto procurava, mas que ao mesmo tempo temia. O que minha mãe escrevera naquela carta não me dava todas as respostas, mas ela me forçava a entender o porquê de tudo. O porquê da minha infância solitária, o porquê do vazio em meu coração, o porquê de tantas perguntas sem resposta. Ela me dizia que a escolha dela foi necessária, que para que eu fosse livre, ela precisaria me deixar para trás. Mas como assim? Como poderia ser uma escolha necessária abandonar uma filha? Ela havia me dado a vida, mas não me preparou para viver sem ela. Eu me sentei naquela mesa velha, cercada de documentos e fotografias que agora me pareciam mais um lembrete de todas as mentiras que me foram contadas. Cada página parecia me puxar mais para dentro de um buraco sem fim. A imagem da minha mãe naquelas fotos antigas estava tão distante de quem eu imaginava que ela fosse. Ela parecia tão jovem, tão cheia de sonhos, de esperanças, mas o que aconteceu com ela, onde estava o brilho nos olhos dela? O que poderia ter acontecido para que ela tomasse a decisão de desaparecer e me deixar para enfrentar o mundo sozinha? Com a carta nas mãos, as palavras de minha mãe começaram a fazer mais sentido. Ela falava de um segredo que ela guardava e que eu jamais soubera. Algo que, se eu soubesse, mudaria tudo. Ela me disse que a minha busca não era apenas sobre encontrar a verdade sobre ela, mas sobre entender a mim mesma, sobre entender o que me tornaria quem eu sou. A carta terminou com uma revelação tão grande, tão arrasadora, que eu quase não consegui entender o que estava escrito. Ela me disse que eu não era sua filha biológica. As palavras flutuaram na minha mente, repetindo-se, ecoando, mas o significado ainda não estava claro. Eu não era filha dela, mas então quem eu era, e mais importante, quem era minha mãe de verdade. Ela me chamou de filha, me criou como filha, me amou como filha, mas a verdade era outra. Como isso era possível? Eu fiquei ali em silêncio, com a carta em minhas mãos, incapaz de processar o que acabara de ler. Como poderia ser possível que tudo o que eu acreditava ser a verdade fosse uma mentira? Eu não sabia se deveria ficar ali, desmoronada, ou sair e enfrentar o mundo de uma vez por todas. O vento que batia na janela me trouxe de volta à realidade. Eu respirei fundo, olhei ao redor e a sensação de desamparo tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo havia algo em mim que se ergueu, algo que estava enterrado lá no fundo, uma força que até aquele momento eu não soubera que possuía. Eu tinha que seguir em frente. Não importava o que eu descobrisse, não importava o que minha mãe tivesse feito ou deixado de fazer, eu precisava reconstruir minha vida. De repente, eu entendi que a dor, a perda, a solidão, tudo isso fazia parte da minha jornada. Eu não estava sozinha, mesmo que minha mãe tivesse escolhido se afastar. Eu havia sido moldada pelas escolhas dela, pelas dificuldades que enfrentei, mas também havia aprendido com cada um desses momentos. Eu tinha forças dentro de mim que nem sabia que existia. A busca pela verdade
me trouxe até ali, até essa cabana velha, até as palavras de uma mulher que, apesar de tudo, ainda me amava, mas que tinha suas próprias razões para se afastar. Eu não precisava mais da aprovação dela para ser quem eu sou. Levantei-me com a carta ainda em minhas mãos. As palavras dela estavam agora tatuadas em minha alma. Não era mais sobre encontrar respostas, mas sobre saber que, mesmo no silêncio e na dor, eu tinha algo que ninguém poderia tirar de mim, a minha própria história, a história que, apesar de tudo, eu tinha o direito de contar, não a história que me foi dada, mas a história que eu escolheria viver daqui para frente. A luz da manhã começou a invadir a cabana, trazendo com ela um novo começo, uma nova oportunidade. Eu sabia que não havia mais volta, não havia mais como voltar à mulher que fui antes de encontrar aquela carta, e talvez isso fosse uma bênção disfarçada de dor, e finalmente algo dentro de mim se acalmou. Eu não estava mais em busca da minha mãe, eu estava em busca de mim mesmo, e no fundo essa era a única verdade que eu realmente precisava entender.